A gente fala muito de técnica, de produto, de protocolo, mas tem uma variável que costuma ficar de fora da conversa e que pode estar sabotando os resultados do seu paciente, mesmo quando tudo parece certo. Recebo a doutora Laiana Schneider para falar sobre o que a suplementação tem a ver com o sucesso da harmonização. Doutora Laiana, seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória na estética, pra gente entender melhor. Sou biomédica de formação, né? Amo suplementação e antes disso, exames laboratoriais. E acabei trazendo tudo isso para otimizar muito os meus resultados. Trabalho muito mais hoje com o corporal, mas também a gente vê que em resultados faciais a suplementação potencializa muito. Que legal. Doutora, me ajuda a entender a lógica por trás disso. De que forma a suplementação impacta o resultado de um procedimento na harmonização orofacial? Porque para muita gente isso ainda parece dois mundos separados. Quando a gente vai pensar em melhorar a parte estética de um paciente, primeiro a gente precisa entender como está o organismo dele, porque a gente é completinho. Se por fora tem alguma coisa que está inestético, que não está tão favorável, que o paciente não está satisfeito, é que provavelmente lá dentro pode estar faltando alguma coisa também. E aí muitas vezes a gente pensa em melhorar com um bioestímulo de colágeno, por exemplo. Só que o paciente, ele não tem a suplementação necessária dentro dele para fazer aquele processo inflamatório para o resultado ser ok, durar e ter todas as vantagens da estética. Sim, eu acho que o que aparece na nossa pele é só a pontinha do iceberg. Perfeito. Esse é o raciocínio que eu tenho, que eu falo muito, não só para os meus pacientes, mas também para aluno de mentoria. Que a gente precisa entender que o nosso corpo, ele é perfeito. Para a gente ter um resultado satisfatório, muitas vezes aquele resultado que a gente fala, uou, que demais, eu nem fiz tanto procedimento para tanto resultado, vem de dentro do corpo do paciente. E quais os exames você costuma pedir para avaliar, para saber se vai dar certo um tratamento estético orofacial, por exemplo? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é avaliar ferritina, avaliar vitamina C, vitamina D, se o corpo do paciente está inflamado e tem minerais e vitaminas suficientes para fazer resposta imunológica. Porque, afinal, quando a gente vai fazer bioestímulo ou um processo tecnológico, o corpo do paciente responde a isso também. Então, se o corpo dele não está com processo inflamatório ativo e está nutrido, a gente tem excelência nos resultados. Entendi. E como que a gente sabe que o paciente está inflamado, por exemplo, através dos exames? Quando a gente tem uma ferritina alta, um VHS alterado, um hemograma que não está tão condizente, vitamina C baixa, a vitamina C é antioxidante. Então, se a gente vê assim que as vitaminas estão muito em baixa, ele está consumindo muito mais, aquele organismo está acelerado. Então, a gente precisa nutrir ele. E às vezes só de você suplementar a vitamina já melhora a energia do paciente e já melhora a pele, melhora a qualidade de vida, melhora tudo aquilo que ele veio buscar. Às vezes o procedimento que a gente faz é pequeno perto do resultado que o paciente tem com a suplementação. Entendi, que legal, né? E você costuma fazer a suplementação durante os procedimentos estéticos, antes? Como que é essa ordem, assim? Aí varia muito do paciente, por isso que a avaliação, ela é determinante para qualquer conduta. O primeiro contato que você tem com o paciente, quanto mais tempo você determinar para aquilo ali, melhor vai ser o seu resultado lá no final. Porque a gente vai entender nesse momento se o paciente está precisando fazer alguma suplementação prévia a um tratamento estético, durante, para dar continuidade, ou até mesmo no pós, para não inflamar tanto, para não ser tão responsivo conforme o procedimento que a gente optar por fazer. Tá. Eu acho que todo mundo tem que suplementar alguma coisa, né? Todo mundo, ainda mais com a nossa alimentação, que ela é muito rápida hoje. E até tem saído muito artigo mostrando que os nossos alimentos não são mais nutricionalmente potentes como eram antigamente. Então, sim, eu acho que tá todo mundo tomando alguma coisinha de cápsula. E na sua prática clínica, você já viu casos em que a suplementação mudou significativamente o resultado de um paciente? Como foi esse processo? Já. Tive uma paciente que ela veio pra mim com uma queixa muito grande de flacidez e realmente, assim, você olhava pra ela, você já via que estava faltando coisas. Só que ela veio com um trauma muito grande, porque ela tinha passado antes por alguns profissionais que não detectaram que ela tinha uma anemia ferropriva.
Tá. Então, uma deficiência muito grande de ferro. E eles tratavam com bioestímulo de colágeno com tecnologia, só que não olhavam o corpo. Então, a partir do momento que a gente, de fato, organizou o corpo dela de dentro para fora, o resultado dela foi muito grande, com pouco procedimento. Tá. Só que para isso teve que quebrar um certo trauma, né? Porque era uma paciente que ela já tinha investido muito em tratamento e não tinha tido sucesso. Eu acho que esse é um dos casos assim que eu lembro muito e que a paciente lembra muito também. Então, todo profissional da área da estética tem que entender de suplementação, tem que entender de terreno biológico do paciente, Precisa. né? Eu acredito que cada vez mais. E é interessante a gente ver, porque a estética regenerativa, que é uma das áreas que a gente tem visto grande evolução, nos traz isso. De olhar o corpo de dentro para fora para potencializar qualquer tipo de resultado. Porque se o paciente não tiver resultado, ele vai falar mal daquele procedimento e às vezes não é o procedimento ou a tecnologia. Exato. Quantos resultados que a gente espera que sejam ótimos e eles não são? Nem pelo profissional e nem pela técnica. E sim porque o corpo do paciente não tinha extrato biológico suficiente para dar resultado. E é nesse contexto que a gente vê o quanto que a suplementação, ela não só potencializa resultado, quanto ela torna um paciente apto para fazer os procedimentos. Então, assim, você diria que todo paciente que vai fazer um tratamento de tecnologia, de estímulo, teria que trazer os exames já previamente para ver se ele faz ou não Num aquele... cenário ideal seria o melhor, porque a gente consegue entregar muito mais resultado tendo segurança do nosso resultado, sem deixar brecha para aquele paciente falar o profissional que não era bom, o procedimento ou o produto. Não, é realmente olhando o indivíduo de dentro para fora. Isso gera uma previsibilidade no resultado, né? E ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, gera uma confiança, porque o paciente ele se sente atendido, ele tá vendo que você entende de resultado, que você tá preocupado com ele. E as pessoas hoje querem ser acolhidas, né? Não querem só um resultado, querem um contexto. É muito mais fácil você vender procedimento estético do que vender tratamento de saúde, né? Então, para você pedir um exame para o paciente, é tranquilo assim, será? Eu acho que as pessoas estão comprando hoje mais a saúde do que só a estética. Então, quando você faz o paciente entender que o resultado daquele exame vai fazer com que ele tenha um resultado estético melhor e duradouro, ele gosta. E ele até vê confiança para fazer o investimento. Às vezes você consegue cobrar mais caro por conta disso. Sim. Hoje a gente vê muito esse movimento wellness crescendo, né? Bem-estar. E isso engloba, né, a saúde, você olhar o paciente de uma maneira global, né? Sim. A saúde. E daí a estética vira uma consequência, né? Ele tem uma boa aparência, uma pele saudável. Sabe que eu acho que a estética, quando a gente fala de procedimento, ela não é uma consequência, ela é a cereja do bolo. Porque a gente começa a ver, assim, o movimento wellness tirou muito medicamento de prateleira e botou muito suplemento. Sim, sim. Então, a tendência é essa. E o mercado da estética precisa acompanhar isso. Quando a gente traz isso para nossa prática clínica, de colocar a suplementação e fazer uma indicação correta de suplementação, porque nem tudo é para todo mundo. Sim. Então, não basta a gente ir num lugar e comprar o que tem na prateleira. A gente precisa comprar o que o nosso organismo está precisando. Sim. E quando a gente faz isso, a gente mostra para o nosso paciente que, de fato, a gente está preocupado e a gente está ligado na tendência estética. Bem legal, né? E, por outro lado, você já viu casos em que a ausência de suplementação ou uma suplementação errada comprometeu o que deveria ter sido um resultado excelente? Já. Excesso de B12. Excesso de B12 a gente vê. Se tornou muito fácil entrar numa prateleira e pegar uma B12. Tá. O excesso, ele também é prejudicial, de certa forma, para o nosso organismo. E a gente vê como reflexo de oleosidade na pele, muitas vezes. Então, o paciente começa a ter uma acne, uma oleosidade na pele, um resultado não tão favorável, principalmente procedimento facial. E é verdade que o B12 também altera um pouco a durabilidade da toxina? B12, se tá baixa. Se tá baixa. A baixa da B12, sim. Na verdade, a baixa de várias vitaminas vão implicar na durabilidade da toxina. Porque a toxina, para ela fazer uma boa ligação, você precisa estar suplementado. O nosso organismo, ele preza por se manter saudável, para daí depois dar resposta além do que... O zinco é importante, né? O zinco é super importante. Não só para toxina, mas principalmente a gente vê na toxina. Só que o zinco tem mais de 120 enzimas do nosso corpo que são dependentes de zinco.
Então pensa, para a gente ter o nosso mecanismo funcionando como um todo, tem um monte de coisa precisando de zinco. Sim, sim. Magnésio eu gosto bastante. Magnésio também, principalmente quando a gente fala de musculatura, de sinapse, entende? E como profissional de HOF deve abordar esse tema com o paciente sem invadir um território que é da nutrição ou da medicina? Existe uma forma segura e eficaz de integrar isso ao atendimento? Trazendo isso tudo para o contexto da pele. Quando você está falando que a quantidade de água importa por conta da hidratação da pele para fazer, por exemplo, um CO2 ou um endolaser, você está trazendo para o seu procedimento. Quando você fala que o zinco é importante por conta da durabilidade da toxina, você está trazendo para o seu procedimento. Mesma coisa se a gente for falar de tomar vitamina C, da vitamina D por conta de emagrecimento. Então, toda vez que for explicar num contexto do que é importante fazer suplementação ou por que é importante avaliar um exame e trazer isso como um exemplo do nosso contexto, a gente dá segurança para o nosso paciente. Eu acredito que a gente não esteja dessa forma invadindo a área de ninguém, e sim manifestando o quanto o nosso território é importante. Somos profissionais da saúde. Somos profissionais da saúde acima da estética. Sim. E tem algum suplemento que você considera que todo mundo precisa? Acho que vitamina C, que não faz mal para ninguém, inclusive ela tem vários benefícios para a gente ter colágeno saudável, para fazer colágeno e um antioxidante interessante para o nosso corpo. O Q10, a gente tem produção no nosso corpo, só que com o passar da idade a gente vai diminuindo essa produção, então fazer suplementação dele é interessante. Magnésio. E o zinco, claro. Acho que o zinco é bem importante, porque a nossa alimentação tá escassa. E o ômega 3? Muita gente fala do ômega 3. O ômega 3 ele é interessante, principalmente em processo de emagrecimento, quando a gente fala de anti-inflamatório também, né? E ele vem do peixe, então dificilmente a gente come muito peixe, né? Todo dia, então precisa suplementar. Seria interessante suplementar também. E se você tivesse que listar 3 suplementos que mais impactam positivamente na harmonização, quais seriam e por quê? Vitamina C, ferro e zinco. Ferro e zinco. Principalmente na questão da toxina e do colágeno. A gente vê que quando o paciente tem alteração de ferro, a gente não tem uma resposta interessante para qualquer coisa de estímulo de colágeno, seja injetável, seja tecnológico. Tá. E tem um horário certo para tomar a suplementação? Você coloca... Tem. A maior parte dos nossos suplementos, eles precisam de horário por conta do nosso metabolismo e pensando em qual a funcionalidade e para que a gente quer fazer a suplementação. O ferro não tem tanta questão de horário, mas a gente recomenda que seja ingerido pós-alimentação. Vitamina D associado com alimentação. Ele precisa dessa base carreadora. E a vitamina C também é interessante que seja, de preferência, associado com ferro. Aumenta a absorção do ferro. Tá, então, assim, e para o paciente aderir a essa suplementação, é bom não complicar muito, né? Tomar tudo junto antes de uma refeição. A gente pode montar um protocolo para o paciente para facilitar a vida dele, mas hoje, dentro da estética, a gente tem muita suplementação injetável. Então, a gente também pode, daqui a pouco, estar vendo com o paciente, por exemplo, vitamina D, fazer reposição injetável. Vitamina C também tem reposição injetável. E aí é uma via muito mais fácil de você entregar a quantidade que o organismo precisa, sem depender muito da absorção intestinal. Até porque hoje a maior parte das pessoas tem algum problema relacionado ao intestino. É verdade, daí isso altera na absorção, às vezes está tomando ali a suplementação não está sendo suficiente o que está absorvendo. E ou muitas vezes está prejudicando o intestino porque está com uma desbiose. Uau! Então tem que ver também a questão da saúde intestinal do paciente. Às vezes antes do suplemento, porque você dá o suplemento, daí não funciona. Melhora uma coisa e piora outra coisa, né? Ai. Mas é por isso que a gente fala tanto hoje, o quanto que a estética ela é integrativa. A gente precisa avaliar a parte do organismo como um todo. De dentro para fora, intestino, qualidade de sono, porque tudo isso a gente consegue moldar dentro de um corpo. E tudo isso traz um resultado estético muito mais favorável e duradouro. Entendi.
E, bom, e assim nós encerramos mais um papo incrível no podcast Congrehoff 2026. Doutora Laiana, muito obrigada por trazer esse conteúdo com tanta profundidade e leveza ao mesmo tempo. Foi uma conversa de muita qualidade. Para quem quiser continuar acompanhando o seu trabalho, aonde as pessoas te encontram? No Instagram, doutora.laiana. Ok. Pessoal, estamos aqui ao vivo no Congrehoff 2026 e o papo continua. Fiquem com a gente.